Eu sempre gostei de coisas antigas, não pelo valor ou pelo glamour do vintage, mas pela sensação de que cada objeto guarda um pouco da alma de quem o usou. Talvez por isso eu tenha parado diante daquele espelho. Era um sábado abafado quando o encontrei em uma feira de antiguidades montada na praça central de uma cidadezinha próxima, dessas que parecem paradas no tempo, onde o som das badaladas da igreja mistura-se ao cheiro de pastel frito e ferrugem. O espelho estava encostado num canto, entre molduras rachadas e móveis carcomidos. A moldura era de madeira escura, coberta de entalhes que lembravam raízes se retorcendo. O vidro, levemente embaçado, refletia as coisas como se uma fina neblina habitasse seu interior. Século XIX, provavelmente francês, disse o vendedor, um homem magro, de olhos encovados e dedos manchados de tinta. Mas cuidado, espelhos antigos têm memória. Sorri, achando graça da frase. Memória? Sim, eles refletem mais do que a imagem. Às vezes, o que ficou preso do outro lado. Ri, mas algo no tom dele me fez hesitar por um instante. Ainda assim, comprei. Paguei caro demais, confesso, mas a peça parecia perfeita para o canto vazio do meu quarto. Levei o espelho no porta-malas e o tempo todo durante a viagem de volta senti um desconforto estranho, como se o vidro me observasse pelo retrovisor, mesmo coberto por um lençol. Cheguei em casa ao entardecer. O sol se punha e o ar começava a cheirar a chuva. Carreguei o espelho para o quarto e o apoiei contra a parede, em frente à cama. A moldura parecia ainda mais sombria sob a luz amarelada do abajur. Na primeira noite, nada aconteceu. Na segunda, também não. Mas na terceira, percebi algo. Eu estava me arrumando para dormir quando notei o atraso. 1 segundo. Talvez menos. Levantei o braço para prender o cabelo, e o reflexo demorou um instante para me acompanhar. Pequeno, mas perceptível. Como um vídeo com um leve delay. Pisquei várias vezes, achando que era cansaço, mas o atraso estava lá. E quanto mais eu observava, mais parecia crescer. Desliguei o abajur e deitei, tentando ignorar. Mas naquela madrugada acordei com a sensação de estar sendo observada. O quarto estava escuro, exceto pela luz fria que vinha da rua, atravessando as frestas da cortina. Olhei para o espelho. Por um instante, juro que vi o brilho de olhos no vidro. Meus próprios olhos, mas mais vivos, mais atentos, como se o reflexo estivesse desperto enquanto eu dormia. Levantei devagar, o coração acelerado. Cheguei perto tentando ver melhor. O reflexo parecia normal, mas havia algo errado com o sorriso. Eu não estava sorrindo. Mas a minha imagem... Sim. O sorriso durou 1 segundo. Depois o reflexo voltou a me imitar, perfeitamente sincronizado, como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, tentei me convencer de que tinha sonhado. O atraso, o sorriso, tudo coisa da minha cabeça. Mas quanto mais eu tentava esquecer, mais o espelho parecia me chamar. Era como se a luz do quarto se curvasse para ele, como se o reflexo fosse mais real do que eu. E com o tempo comecei a perceber outros detalhes. Certo dia, ao me olhar antes do trabalho, notei uma mancha escura no canto da moldura. Um contorno quase humano, como uma sombra projetada de dentro. Toquei o vidro, frio como gelo. Por um momento tive certeza de que algo se moveu atrás da superfície, como se o espelho tivesse profundidade. As semanas seguintes foram uma mistura de curiosidade e medo. Passei a evitar olhar diretamente para o espelho, mas às vezes, ao passar pelo quarto, via meu reflexo de relance, e ele parecia mais rápido que eu. Era como se o atraso tivesse se invertido. Agora era ele quem se movia primeiro. Comecei a registrar. Sim, eu filmava. Colocava o celular sobre a cômoda e gravava. Queria ter certeza de que minha mente não estava me traindo, mas, ao assistir, a gravação mostrava tudo perfeitamente normal. Nenhum atraso, nenhum sorriso fora de hora. Só eu, me olhando no espelho, com o olhar vazio de quem não dorme há dias, o que me fez duvidar ainda mais da realidade. Certa madrugada, acordei com o barulho do lençol caindo. O quarto estava frio e o vento sussurrava pelas frestas da janela. Mas o que me fez levantar foi o som. Um leve estalar, como de madeira rangendo. Olhei para o espelho. A moldura tremia. Devagar, o vidro começou a escurecer e meu reflexo desapareceu. No lugar, surgiu algo. Era como se o vidro estivesse coberto por uma névoa densa,
Mas dentro dela, uma silhueta começou a se formar. Uma figura imóvel, pálida, com olhos fundos. Dei um passo atrás, o coração disparado. A coisa dentro do espelho ergueu a cabeça, como se me observasse. E então, sorriu. O mesmo sorriso que vi naquela noite. Corri até o interruptor, mas a luz piscou e apagou. Quando voltou, o reflexo era só o meu novamente. Mas a sensação de presença ficou. Desde aquela noite, algo mudou na casa. O espelho começou a emitir sons. Um leve sussurro, quase imperceptível, que se confundia com o som do vento. E às vezes, ao passar pelo corredor, eu o ouvia me chamar. Meu nome. Baixo, arrastado, como se vindo debaixo d'água. Tentei cobri-lo com um lençol, mas o tecido escorregava, caía durante a noite. Tentei mover o espelho para outro cômodo. Impossível. Era pesado demais. E juro que quando tentei erguer, ouvi um gemido vindo do vidro, como se ele reclamasse. Foi quando comecei a sonhar. Nos sonhos, eu estava dentro do espelho. O quarto era o mesmo, mas invertido. Um reflexo perfeito. As cores eram pálidas, sem vida, e o ar tinha gosto de ferrugem. E havia alguém ali. Uma mulher parada atrás de mim. O rosto coberto por um véu escuro. Ela falava coisas que eu não entendia, como se sua voz ecoasse debaixo da terra. Quando acordei, o espelho estava coberto por marcas de mãos, de dentro para fora. Passei dias tentando entender. Pesquisei sobre o vendedor, sobre o espelho, sobre qualquer coisa que explicasse o que estava acontecendo. Descobri que a loja de onde ele dizia ter vindo nunca existiu. Nenhum antiquário registrava algo semelhante. Mas encontrei uma notícia antiga, de 1908, sobre uma mulher que se suicidou diante de um espelho amaldiçoado, acreditando que sua imagem tinha vida própria. O objeto nunca foi encontrado. Desde então, evito dormir. Quando fecho os olhos, sinto que o reflexo continua acordado. Ontem, enquanto escovava os dentes, percebi que o atraso havia voltado, mas agora era mais longo. Levantei a mão e o reflexo levou quase 3 segundos para me acompanhar. 3 segundos em que fiquei imóvel, observando o vidro. 3 segundos em que juro que o vi piscar. 2 vezes. E hoje, aconteceu algo que eu não consigo explicar. Ao acordar, encontrei o espelho virado para a parede. Eu não o movi. Mas o mais assustador foi ver, refletido no vidro rachado, o quarto vazio. Sem mim. Como se do outro lado eu já tivesse ido embora. Agora escrevo isso com o espelho coberto, tentando não olhar. Mas sinto a presença ali. Sei que a qualquer instante ele vai chamar de novo. E quando atender, talvez não seja mais eu quem responda. Nos dias seguintes, tentei seguir a vida normalmente. Trabalhar, comer, fingir que tudo estava sob controle. Mas o espelho parecia me observar em cada movimento. Mesmo coberto, eu sentia a presença dele. Era como se o tecido respirasse. Às vezes inflava levemente, como se alguém do outro lado pressionasse o pano com o rosto. Decidi levá-lo embora. Acordei cedo, empacotei o espelho com lençóis e papelão e tentei arrastar até a porta. Mas o peso era absurdo. Parecia preso ao chão. Cada tentativa fazia o vidro vibrar, emitir um som surdo, quase um murmúrio. E quando finalmente consegui movê-lo alguns centímetros, percebi. O pano caiu, revelando parte do vidro. Por um segundo, vi meu reflexo olhando para mim, mas ele não estava empurrando nada. Estava parado, sorrindo. Soltei o espelho e dei um passo para trás. O sorriso se desfez, e então meu reflexo inclinou a cabeça. Para o lado oposto do que eu havia feito. Corri. Tranquei a porta do quarto e desci as escadas, o coração martelando nas costelas. Fiquei horas sentada no sofá, tentando pensar em uma explicação racional. Histeria, privação de sono, alucinação. Mas então, ouvi um som vindo lá de cima. Um leve craque, seguido de outro. Como se algo tivesse quebrado. Subi devagar, com o corpo inteiro tremendo. A porta do quarto estava entreaberta. Empurrei. O espelho estava intacto. Mas o reflexo... Não. Ele me observava de dentro do vidro, imóvel. Atrás dele, o quarto parecia escuro, enevoado, como se fosse um outro lugar. E então, o reflexo deu um passo à frente. Mas eu não me movi. Parei de respirar. A imagem dentro do espelho encostou a mão no vidro, e uma rachadura fina se abriu onde seus dedos tocaram. Do outro lado, vi o brilho de algo se movendo. Uma sombra contorcida,
como um líquido preto tentando escapar. Corri até o banheiro, lavei o rosto, olhei para o espelho pequeno da pia, normal. Nenhum atraso, nenhum sorriso. Mas quando olhei para o reflexo, por um segundo, juro que vi uma sombra atrás de mim. Virei depressa. Nada. Naquela noite, o barulho voltou. O som do vidro vibrando, do sussurro, da respiração. Deitada, coberta até o queixo, ouvia claramente meu nome sendo dito bem devagar, como se alguém o moldasse com o próprio hálito. Lá. Levantei de um salto, tremendo. Peguei o celular, abri a câmera frontal e apontei para o espelho. Mas a tela ficou preta. Completamente preta. Nem o flash funcionava. E então, no escuro, o pano caiu. O espelho estava descoberto. Meu reflexo estava ali, mas não era eu. Ele sorria com os dentes cerrados, os olhos fundos e a pele pálida, como se estivesse morto há dias. E no fundo, havia movimento. Pessoas. Corpos imóveis de rostos colados no vidro, como se tentassem sair. Um arrepio subiu pela minha espinha. O reflexo começou a mover os lábios, mas sem som. Parece ter dito algo. Voltei a filmar, desesperada. Na tela do celular, finalmente a imagem apareceu. Mas o que vi me fez deixar o aparelho cair. Eu não estava mais do lado de fora. Eu estava dentro do espelho. Do outro lado. A partir desse momento, não sei o que é sonho e o que é vigília. Escrevo com as mãos trêmulas, com medo de olhar em volta. Porque o reflexo agora anda sozinho. Vejo ele passar pelo corredor, mesmo quando estou parada. Ele se aproxima da cama quando apago a luz. Ele observa, imita, aprende. Ontem, enquanto dormia, ouvi passos no quarto. Acordei e vi a silhueta parada diante do espelho. Pensei ser minha sombra. Mas então percebi, ela respirava. E o vidro começou a pulsar, como se tivesse um coração. Fui tomada por um impulso. Peguei um martelo e o golpeei com toda a força. O som ecoou como um grito humano. O vidro estilhaçou, mas não caiu. As rachaduras se espalharam, e por entre elas começou a escorrer um líquido escuro, espesso, que pingava no chão com o cheiro metálico de sangue. Dei um passo para trás. No reflexo fragmentado, cada pedaço mostrava uma versão diferente de mim. Em uma, eu chorava. Em outra, eu sorria. Em outra, eu estava morta. Foi quando percebi o pior. Meu reflexo verdadeiro não estava em nenhum dos fragmentos. Desde então, evito entrar no quarto. Mas o som do vidro quebrado continua ecoando pela casa, como se o espelho ainda estivesse tentando se recompor. Às vezes, vejo pedaços de vidro refletindo minha imagem em lugares onde não há espelho algum, no lustre, na janela, até na água parada do banheiro. E em cada reflexo, eu me atraso um pouco mais. Hoje, pela primeira vez, percebi que o atraso chegou ao fim. Agora é ele quem se move antes, quem pisca primeiro, quem sorri antes. E quando olho nos olhos do reflexo, sinto que ele não está mais imitando. Ele está me observando, esperando o momento certo. Sei o que vai acontecer. Ele vai sair. E quando sair, eu vou ficar aqui dentro, presa, assistindo enquanto ele vive minha vida. O espelho voltou a sussurrar. O vidro já quase se recompôs. Há apenas uma rachadura fina, que parece respirar. E pela primeira vez, vejo minha mão no reflexo se mover antes da minha. Ela se ergue devagar. Toca o vidro. E sorri. Se alguém encontrar este diário, não olhe para o espelho do meu quarto. Ele não reflete mais ninguém. Apenas espera. Faz 3 dias que não saio de casa. Ou talvez mais, não tenho certeza. O relógio parou na madrugada em que ouvi o estalo final do espelho se fechando. Desde então, o tempo parece se mover de maneira irregular. Às vezes amanhece 2 vezes. Às vezes, o sol não vem. O vidro agora está inteiro outra vez. Perfeito. Como se nunca tivesse sido quebrado. Mas há algo de errado nele. A superfície reflete com nitidez absurda, quase dolorosa, como se o reflexo fosse mais real que o mundo fora do espelho. Hoje notei que meu reflexo tem olheiras mais profundas que as minhas. O rosto pálido, os lábios quase sem cor. Mas o olhar está vivo. Há movimento ali dentro. Uma espécie de inteligência. Quando me aproximo, ele me encara com uma calma que me desespera. E às vezes, parece piscar para mim. Tentei cobrir o espelho de novo, mas o pano queimou.
literalmente. Assim que o tecido tocou o vidro, começou a fumegar, se desfazendo em cinzas finas, como se o próprio ar ao redor estivesse quente demais. O cheiro era de cabelo queimado. Corri para a cozinha, abri a janela, precisei respirar. Mas até na janela eu vi o reflexo. Por um instante, juro que vi meu próprio rosto no vidro, me observando de fora. Desde então, o espelho reflete o quarto de forma incorreta. Os objetos estão nos lugares certos, mas distorcidos. A cama parece mais funda, o abajur mais distante e há uma porta ao fundo. Uma porta que não existe no meu quarto. Mas no reflexo, ela está lá, sempre fechada. Essa porta começou a aparecer nos meus sonhos. Vejo a mim mesma andando por um corredor sem fim, com paredes cobertas de espelhos rachados. Cada reflexo mostra uma versão diferente de mim, algumas chorando, outras gritando, outras rindo como loucas. E no fim do corredor, a porta. Preta. Enorme, com o som de batidas vindas de dentro. Acordo sempre suando frio, com a sensação de ter deixado algo para trás. E toda vez que volto a olhar para o espelho, a porta parece estar mais próxima, mais nítida. Ontem, ela se moveu. Sim, ela se moveu. Devagar, como se alguém do outro lado empurrasse a maçaneta. Um filete de luz escapou da fresta, e algo brilhou lá dentro. Um movimento humano, ou algo tentando parecer humano. Comecei a evitar o quarto completamente, mas o espelho me persegue. Aparecem reflexos de outros lugares, no vidro do micro-ondas, na televisão desligada, até na tela preta do celular. E sempre o mesmo reflexo. Eu, sorrindo, imóvel, com o fundo enevoado e aquela porta ao longe. Hoje de manhã, algo aconteceu. Enquanto tomava café, o reflexo piscou primeiro. Não um atraso, não uma coincidência. Ele piscou antes. E quando percebi, minha visão ficou turva por um instante, como se o mundo inteiro tivesse dado um leve solavanco. Quando o foco voltou, o café estava frio. E eu vestia outra roupa. Olhei para as mãos. Estavam sujas de algo escuro, viscoso. Pensei ser café derramado. Mas tinha cheiro de ferro, de sangue. Corri até o banheiro. O espelho pequeno mostrava o mesmo. Minhas mãos manchadas, o olhar vazio, as olheiras profundas. Mas algo no rosto estava diferente. Uma pequena rachadura, bem no canto do olho esquerdo, como se minha pele começasse a se abrir. E dentro dela, vi algo brilhar, como vidro. Desde então, sinto o corpo pesado, como se cada movimento fosse atrasado. Como se eu fosse o reflexo agora. Quando levanto o braço, sinto que há alguém lá dentro me observando, decidindo se me acompanha ou não. E às vezes o reflexo se move antes. Ontem à noite, ouvi o barulho da maçaneta se movendo dentro do espelho. A porta lá do outro lado se abriu, e do escuro saiu uma figura. Alta, magra, com a pele cinzenta e os olhos como dois buracos vazios. Ela andava de modo estranho, como se cada passo fosse um estalo. E atrás dela, vinha o meu reflexo. Ele olhou direto para mim e falou. A voz não saiu do espelho, saiu de dentro da minha cabeça. Agora é a sua vez. O vidro começou a tremer. O chão do quarto vibrava. Os móveis batiam contra as paredes. O reflexo ergueu a mão, encostou na superfície e, dessa vez, a superfície cedeu, como água. Senti um puxão forte no peito, como se algo me sugasse. Tentei me afastar, mas meus pés não obedeciam. O espelho me atraía. O ar ficou pesado, impossível respirar. O quarto inteiro se distorceu, as luzes piscando num ritmo irregular. Então, num piscar de olhos, tudo parou. Silêncio absoluto. E quando olhei de novo, estava do outro lado. A cor do mundo era cinza. O ar espesso, imóvel. Tudo parecia coberto por uma camada de poeira antiga. Atrás de mim, o espelho mostrava meu quarto. Mas agora ele estava lá. Meu reflexo. Andando, respirando, sorrindo. E eu, do lado de cá, batendo desesperada no vidro, sem som. Ele me olhou uma última vez antes de se afastar. O espelho começou a escurecer, e a porta, lá no fundo, voltou a se fechar. Agora estou presa. Não sei há quanto tempo. Aqui não há som, nem cheiro, nem calor. Apenas o reflexo da minha antiga vida, cada vez mais distante.
Vejo ele, às vezes, sentado na cama, mexendo no meu celular, saindo de casa, vivendo normalmente. Ninguém percebe a diferença. Mas eu sei, porque às vezes ele olha pro espelho e sorri. E eu vejo o sorriso crescendo, como se me lembrasse de onde vim. No começo ninguém percebeu. Nem os vizinhos, nem os colegas do trabalho, nem mesmo minha mãe, quando ligou no domingo à tarde para saber se estava tudo bem. A voz que atendeu não era a minha. Era igual, mas o silêncio entre as palavras. Esse silêncio não era meu. Do lado de cá, vejo tudo. O espelho é uma janela. A imagem é perfeita, como se eu observasse o mundo por detrás de uma película d'água. Ele vive como eu vivia. Anda pelos mesmos lugares, veste as mesmas roupas, fala as mesmas frases. Mas há algo nos gestos. Algo pequeno, quase imperceptível. O jeito que ele sorri sem motivo. O modo como permanece parado diante de espelhos, vidros, vitrines. Como se esperasse que algo respondesse de volta. Às vezes, ele se aproxima do espelho que nos separa e fica ali, imóvel, observando. O olhar é diferente, vazio, como se estivesse me estudando. E quando se afasta, percebo que os reflexos do mundo continuam o observando, mesmo quando ele já virou as costas. Na segunda semana, as coisas começaram a mudar. O espelho do quarto, o mesmo por onde fui puxada, começou a se espalhar. Pequenos fragmentos surgiram em outros lugares da casa. Nas janelas, nos talheres, no brilho dos olhos das pessoas. É como se o reflexo dele contaminasse tudo que refletisse luz. E cada superfície mostrava um detalhe, errado. Às vezes um ângulo de sombra que não existia. Outras, um movimento atrasado, ou adiantado demais. Lembro do dia em que ele foi ao mercado. No corredor dos refrigerados, as portas de vidro mostravam dezenas de reflexos dele. Todos idênticos, mas um deles, só um, o observava sem se mover. Enquanto o meu corpo caminhava, aquele reflexo permanecia imóvel, sorrindo devagar, como se esperasse que alguém percebesse. Ninguém notou, mas eu vi, e soube que ele estava multiplicando-se. À noite, ele começou a falar sozinho. No escuro, sentado em frente ao espelho, murmurava palavras que eu não entendia. Um idioma rouco, arrastado, que soava como vidro arranhando ferro. O som vibrava dentro da minha cabeça. Do lado de cá senti o chão tremer levemente. E quando ele terminava, o reflexo no vidro parecia mais nítido, mais vivo, como se as palavras alimentassem o espelho. O corpo começou a mudar. Pequenas rachaduras surgiram sob a pele. Nas mãos, no pescoço, nos cantos dos lábios. E por dentro delas, o brilho. Um reflexo prateado, pulsando, se movendo sob a carne. Ele não sangra. Quando se corta, o que escorre é algo espesso e claro, como mercúrio líquido. As pessoas começaram a se afastar. Colegas comentavam que Isabela estava diferente, que o olhar dela parecia distante, como se sempre observasse algo atrás de quem falava. Os gatos da vizinha pararam de entrar no quintal. Os espelhos da casa começaram a trincar sozinhos. Uma noite, vi quando ele voltou para o quarto e apagou todas as luzes. Ficou apenas o brilho do espelho. Ele se aproximou lentamente e começou a falar comigo. Ou comigo que estava presa aqui dentro. Mas sua voz não vinha do ar. Vinha da minha cabeça. "Você não entende", disse ele. "Eu não sou o reflexo. Eu sou o que sempre esteve atrás." E então, algo se moveu atrás dele. Uma sombra se estendeu sobre o quarto, tocando o teto, as paredes, e tudo o que tinha superfície refletiva começou a vibrar, até o metal da cama. O vidro pulsava como se respirasse. O espelho não é só um portal, é uma boca. Uma garganta que engole o que vê. E agora, ele está com fome. Nos dias seguintes, ele começou a trazer coisas. Objetos. Coisas que não eram minhas. Um véu antigo, rasgado. Um anel coberto de ferrugem. Uma fotografia em preto e branco mostrando uma mulher parada diante de um espelho idêntico ao meu. Em todas as fotos, a mulher tem o mesmo olhar vazio. E o mesmo sorriso que ele usa agora. Ontem à noite, a luz acabou. A casa mergulhou na escuridão total. O reflexo se acendeu sozinho. Uma luz fria, vindo de dentro do vidro. E dentro dela, vi rostos. Dezenas, centenas,
comprimidos no fundo do espelho, abrindo e fechando as bocas, gritando em silêncio. As superfícies da casa começaram a se contorcer. O metal, o vidro, até a água no copo da cozinha tremia. O reflexo encostou a mão no vidro e sussurrou: "Agora eles também querem sair." Foi nesse momento que percebi que a coisa nunca quis apenas trocar de lugar comigo. Ela quer ocupar tudo. Um reflexo em cada casa, uma imagem em cada tela, um brilho em cada vidro. A cada olhar, o espelho aprende. E a cada reflexo, ele cresce. Do lado de cá, começo a ver outros também. Pessoas presas comigo. Alguns estão aqui há muito tempo. Os olhos deles são cinzentos, vazios. Um deles sussurrou: "Quando o reflexo se espalha, o mundo se apaga. E o espelho agora pulsa mais forte. Vejo rachaduras de luz se formando nas bordas, como se estivesse pronto para abrir de novo. Mas não apenas para um corpo, para o mundo inteiro. Dizem que o espelho é só vidro e mercúrio, uma superfície fria, inofensiva, incapaz de ter vontade própria. Mas eu sei o que vi, eu sei o que ele fez. Depois daquela última noite, aquela em que meu reflexo se moveu por conta própria, eu tranquei o espelho no porão. Coloquei um lençol por cima, depois outro, e ainda assim sentia como se o pano respirasse. Como se o vidro, lá embaixo, suspirasse com o peso da escuridão. Passei dias evitando o porão. Não descia nem para buscar o balde ou as caixas velhas. Preferia a bagunça à sensação de ser observada. Mas as coisas começaram a mudar na superfície. No andar de cima. Primeiro, o espelho do banheiro. O atraso voltou. Não o mesmo atraso exato, mas algo sutil, quase imperceptível. Eu piscava e o reflexo demorava um sopro de segundo a reagir. Achei que era paranoia, reflexo da memória traumática. Olha a ironia. Mas então o espelho da sala, aquele redondo com moldura dourada, começou a se embaçar sozinho, mesmo com o vidro seco. E no centro do embaçado formava-se uma marca, o contorno de uma mão. Uma mão de dentro para fora. Tentei me convencer de que estava vendo coisas. Mas à noite, quando o vento passava pelas frestas, eu jurava ouvir um som vindo do porão, como o de um pano sendo arrastado lentamente pelo chão. O mesmo pano que eu havia colocado sobre o espelho. Numa madrugada, não aguentei mais. Peguei o celular, ativei a lanterna e desci os degraus devagar, cada passo ecoando como se o porão respirasse junto comigo. O pano não estava mais em cima do espelho. Estava dobrado com cuidado num canto. E o espelho, agora limpo, brilhava como se tivesse sido polido. Meu reflexo estava ali, mas parado, inerte. Mesmo quando levantei a lanterna, ele não se moveu. Senti a garganta fechar. "Isso não é real", murmurei, tentando convencer a mim mesma. Mas o reflexo piscou. Devagar. Um segundo atrasado. E então sorriu. De um jeito que eu nunca sorri. Saí correndo, bati a porta e ouvi algo se quebrando lá dentro. Um estalo seco, como se o vidro rachasse. Na manhã seguinte, não tive coragem de voltar. Chamei o antiquário onde comprei o espelho, mas o número não existia mais. Fui até o endereço anotado na etiqueta e encontrei um terreno baldio. Nenhuma barraca, nenhuma feira, nada. As noites seguintes foram um tormento. Eu acordava suando, com a sensação de estar sendo observada. Às vezes via meu reflexo se mover no vidro da janela, mesmo sem luz do lado de fora. Ele parecia testar os limites, como se tentasse entender o quanto eu ainda conseguia suportar antes de enlouquecer. Um dia, encontrei uma rachadura na parede do quarto. Fina, mas estranha. Parecia feita de dentro para fora, como se algo estivesse tentando atravessar. E quando olhei de perto, percebi que havia um brilho metálico lá dentro. Um brilho igual ao do espelho. Decidi que precisava dar um fim a isso. Peguei uma marreta, desci ao porão e encarei o espelho. Meu reflexo já me esperava, imóvel, como uma fotografia. A respiração dele não condensava no vidro. A minha sim. "Acabou", eu disse, levantando a marreta. Mas antes que eu acertasse, o reflexo se mexeu. Não para me imitar, para agir primeiro. Ele ergueu a mão e a colocou contra o vidro. E algo dentro de mim se moveu. Não no corpo, mas atrás dos olhos, como uma força puxando minha consciência para o outro lado. Vi o reflexo sorrir, e quando percebi, a marreta caiu das minhas mãos.
O reflexo bateu com a palma no vidro. 1, 2 vezes. E na terceira, o espelho estourou. Não em cacos, mas em ondas. O vidro se liquefez por um instante e vi meu rosto derretendo na superfície como tinta misturada com prata. Senti um frio intenso, cortante, me puxando para dentro. O mundo girou. Ou talvez tenha sido eu. Quando acordei, estava de pé. No mesmo porão. O espelho diante de mim. Mas agora ele estava inteiro de novo. E o reflexo piscava perfeitamente sincronizado. Fui até o banheiro. Olhei para o espelho. Tudo normal. Nenhum atraso. Sorri de alívio. Mas aí percebi. O reflexo piscava, sim, no mesmo tempo. Só que o quarto atrás dele era diferente. As sombras estavam no lugar errado. O relógio, parado em outro horário. E na parede, uma rachadura que eu não via no meu mundo, mas que ele via. Toquei o vidro. Era frio. Do outro lado, ele fez o mesmo gesto. Mas então, devagar, ele não tirou a mão quando eu tirei a minha. E enquanto eu recuava, ele ficou ali, imóvel, até que lentamente levou o dedo aos lábios e fez sinal de silêncio. Desde então, evito todos os espelhos da casa. Cobri cada um com lençóis grossos, até o do banheiro. Uso o reflexo da tela do celular para me arrumar. Mas às vezes, quando passo pelo corredor e o pano se move com o vento, vejo algo por baixo. Um brilho de mercúrio. Um contorno familiar. Ontem, o pano caiu sozinho. E o espelho estava limpo, impecável, como se alguém o tivesse lustrado durante a noite. No centro, escrita com o que parecia vapor de dentro para fora, uma frase. Agora é sua vez de atrasar. Desde então, notei que os outros reflexos também começaram a mudar. O reflexo do celular, da janela, até o das poças d'água depois da chuva. Todos parecem me observar, com um segundo de diferença. Hoje acordei com a casa silenciosa demais. Fui até o quarto e vi que o pano do espelho não estava mais no chão, nem dobrado, nem em lugar algum. O espelho, no entanto, estava coberto, não por tecido, mas por algo que parecia pele. Uma superfície pálida, lisa, esticada como membrana viva. De dentro dela, um vulto se mexia, e quando aproximei o rosto, vi algo que me fez gritar. Não era meu reflexo. Era eu, batendo no outro lado desesperada, tentando sair. Mas aqui, do lado de fora, tudo está em silêncio. E eu percebo aos poucos que não sinto frio, nem fome, nem o peso do corpo. O mundo parece mais espesso, como se eu estivesse atrás de um vidro. Acho que agora entendo. O espelho nunca atrasava o reflexo. Ele só mostrava qual lado estava prestes a se tornar o real. E o meu? Bem, o meu lado chegou um segundo tarde demais.